Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem para analisar? A gente fez mais um fechamento extremamente improdutivo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma briga interessante, porque a gente tem um grupinho que quer que o gráfico suba, beleza? Semelhantemente, a gente tem um grupinho que quer que o gráfico desça. Se for olhar de uma forma geral, parece até que a gente está desenhando um gráfico de diamante aqui, né? Que é um gráfico originalmente de reversão, mas está cedo para dizer ainda. Talvez se viesse um rompimento bem forte do que seria essa linha de tendência aqui, que fica mais visível, obviamente, no gráfico diário. Deixa eu ver se consigo botar ela aqui, ó. No gráfico diário ela fica muito mais visível. Inclusive é o que está acontecendo, tá? Temos aqui fortes indícios de também estar criando um triângulo aqui. Então, muita coisa pode acontecer. Certo, mas vamos voltar para o semanal rapidinho. A gente está lateralizando também acima da 0,23 do movimento total, e isso é muito interessante para a gente, ó. Movimento total, ou seja, pegando lá do nosso topo histórico em 69 mil até o fundo lá em 15.500, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lateralização acima da 0,23. Isso é interessante porque isso pode indicar que vai vir uma terceira pernada de alta, o que significa um padrão de ondas de Elliott. Onda número 1, correção. Onda número 2, correção. Onda número 3. A onda número 3, pensando aqui numa extensão de Fibonacci padrão, ela pode ir até 0,5 ali, que seria 34 mil aproximadamente. 34 mil também casa com as order blocks anteriores, né? Eu falei para vocês que a gente tem uma order block que começa ali na região dos 30 mil, vai até 32, mas a gente também tem essa aqui de cima, que foi o fundo da correção passada, né? Que vai bem mais, vai até 36 mil aproximadamente. Então, pensar que haverá uma próxima pernada de alta que vai buscar aqui a 0,5 da Fibonacci, vai lateralizar aqui nesse ponto, é possível, né? Obviamente não é isso que eu quero. Por quê? Se você voltar aqui, você também vai ver que nós temos uma linha de tendência que une os fundos. Então, o que eu gostaria que acontecesse de coração é que nós buscássemos essa linha de tendência daqui de baixo, certo? Seria interessante se a gente, né, viesse aqui, caísse, fechasse aqui e tocasse nessa linha de tendência. Tocou na linha de tendência, dependendo de como fechar o candle, dependendo do sinal gráfico que entregar pra gente, talvez valha a pena a gente aumentar bastante a nossa carteira de hold, certo? Se por acaso o gráfico decidir subir e buscar essas zonas superiores do que seria essa extensão de Fibonacci, aí eu vou eliminar um pouquinho mais da minha carteira de hold, certo? Daí eu ficar 40% posicionado no mercado apenas, nunca 100% dentro, nunca 100% fora. Lembra dessa grande premissa de mercado, nunca 100% dentro, nunca 100% fora. Então eu vou pretender executar mais um pouco da minha carteira de hold, deixar aqui, certo? Por quê? Se, obviamente, subir e confirmar um padrão de ondas de Elliott no semanal, o que a gente tem depois da onda 3? Exatamente, a onda A, B e C de correção. Então eu não sei onde é que vai ser a correção, a gente imagina que vai ser próximo à zona dos 21.500, porque aqui, ó, resistência, resistência, foi rompida aqui, suporte, suporte. Então 21.500 é agora a nossa zona de suporte mais forte do Bitcoin. O que significa dizer que numa correção de onda A, B e C, possivelmente essa vai ser a nossa zona de suporte, ou seja, vai subir, fazer todo esse processo, ABC, buscar a zona dos 21.500. Então, vender próximo à zona dos 33, 34 mil para recomprar próximo à zona dos 21.500, para mim parece uma belíssima operação, então farei isso. Obviamente, não vou zerar minha carteira, como eu disse, 40% posicionado, porque pode ser que continue subindo ao infinito e além. Pelo menos a gente executou lucro e a gente não vai deixar de carregar também as posições que foram compradas aqui no fundo até o próximo topo histórico, né? Nunca vamos zerar essas posições, mas a gente vai executando conforme o gráfico for dando oportunidade, certo? Lucro bom é aquele lucro que está na nossa conta e não na nossa matemática, beleza? Pensa bem nisso. Então nós temos esses dois cenários, recapitulando, o cenário onde a gente toca na linha de tendência e o cenário onde a gente confirma um padrão de ondas de Elliott. Eu não sei o que vai acontecer, certo? Nós temos análises, como vocês estão vendo aqui, perfeitamente desenhadas do que pode acontecer e por isso nós temos estratégias mediante ao que acontecer. Não sei qual será o caminho do Bitcoin, o que eu sei é que eu estou preparado para ele subir, porque nós temos posições já nesse ponto aqui, que foram compradas aqui e aqui, e nós também temos lucro que foi executado aqui, o que significa que nós estamos perfeitamente bem. Fizemos dinheiro, fizemos lucro, certo?
temos posições para se subir, e se cair, tranquilo, não vai levar a gente para um prejuízo, não vai deixar a gente naquela situação onde nosso dinheiro está no vermelho, porque se perder esse fundo aqui, a gente já se desfaz de mais um pouco de exposições que foram compradas aqui, aí a gente faz um lucro mínimo, porém ainda lucro. Porque se perder esse fundo aqui próximo à região dos 19.900, aí a gente vem para retestar a região dos 15.500. Ninguém quer isso, você não quer, eu também não quero, então é isso, certo? E isso é basicamente o que a gente tem para o Bitcoin agora. Então fica ligado nesses dois pontos, pode acontecer qualquer um desses, certo? Vale lembrar que essa região aqui que compreende a partir de 30 até a região dos 36 mil, está lotada de ordens, está lotada de ordens ali de execução, muita gente querendo shortar. Isso aqui, inclusive, vai ser o playground do Smart Money, porque o que o Smart Money e as corretoras vão liquidar de gente aqui que vai tentar caçar topo a partir dos 30 mil, vai ter um monte de short em 30, 31 mil, 32 mil, 33 mil, que vai ter de gente sendo liquidada diariamente por querer achar que estava no topo, não está escrito no gibi. Então, meu maior conselho, abra mão de 10% da operação, de 5% da sua operação para entrar bem. Vou explicar. Vamos imaginar que aqui, agora, seja o topo do movimento, que vai cair o gráfico. O que você vai fazer? Você vai abrir uma operação de short agora? Não, meu filho. Abre a operação de short a partir do rompimento dos 27 mil, talvez até mais embaixo, aqui, ó, dos 26.500, porque aí você tem certeza, ou pelo menos tem uma probabilidade maior de que vai continuar caindo. Se você quiser abrir a operação aqui agora, tu pode ser liquidado, cara, que é o que mais vai acontecer. Vai dar 30 mil, vai ter um monte de Zé Ruela abrindo operação de short a partir de 30 mil, que vai tomar liquid loss sim. Quando a corretora abrir lá o sistema dela e ver que tem 90% de gente shortando, ela vai entrar com a mão contrária, vai levar o gráfico até 32, 33, 34 só para liquidar essa rapaziada toda. Então, não seja um desses. Perca o início da operação, perca ali um pouquinho do lucro, né? Quando você começar a shortar aqui, você vai perder todo esse movimento aqui. Mas você vai entrar com uma tendência já tendo iniciada, certo? Faça isso e proteja o seu capital. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida em como é que foi o fechamento, ou melhor, a abertura dos futuros. Olha só, os futuros do SP, eles fizeram aquele movimentozinho que a gente ama, certo? Aquele padrãozinho que a gente gosta, que a gente faz uma impulsão, deixa uma correção ali até próxima a 0,5, a 0,5 estava ali próxima à região dos 40 mil, dos 4.060, mas fez na mínima em 4.100 e fechou bem acima, próximo à região dos 4.126. O que significa que nós temos tudo para o dia de hoje vir subindo e rompendo a máxima da semana anterior, que ficou em 4.170. Se isso acontecer, obviamente o Bitcoin vai acompanhar o movimento. Temos um indício gráfico de que isso é possível. Obviamente, a gente vai ficar olhando a abertura amanhã, porque o rompimento para baixo também indica que isso aqui foi o fim do movimento. Então, se romper para cima, confirma o nosso padrão de continuidade. Se romper para baixo, a gente vem para uma correção que pode levar até pelo menos 3.980, que é a mínima desse candle aqui. Beleza? O que significa que também, se cair, o Bitcoin vai acompanhar. Inclusive, eu vou ficar bem de olho no SP amanhã, porque um rompimento dessa região para baixo pode dar um short muito bonito no Bitcoin. Certo? Então fica de olho nisso aí. Os dados, né, de força e o RSI não sugerem que isso aqui vai acontecer, tá? Sugere que a continuidade de alta é iminente. Mas lembra disso, indicadores apenas indicam. A gente precisa que aconteça para a gente saber de fato o que o gráfico desenhou para a gente. Agora a gente tem uma análise que diz bem claro que a continuidade de alta tem maior probabilidade do que de baixa, certo? Mas na iminência do caos, estamos preparados. Acho que essa é a grande base da análise técnica. Prepara-te para todos os possíveis cenários. Assim, quando eles acontecerem, você não é pego de surpresa. Pelo menos é assim que eu trabalho dentro desse mercado.
Dando uma olhadinha rápida no Bitcoin Wisdom, o que a gente vê aqui? Deixa eu parar esse barulho infernal. Olha só que interessante aqui. A gente tem a região aqui dos 28.100 querendo formar uma bela quantidade de ordens aqui, ó, formando uma bela zona de suporte. Semelhantemente, a zona dos 28.400 querendo também formar uma continuidade de alta. Você vê que está bem no rompimento. Então, se isso aqui buscar o rompimento dos 28.450, pode levar o gráfico de novo a 29.000. Certo? Então, para madrugada aí vale a pena a gente ficar de olho nisso. No mais, a região aqui dos 28.100 também está formando uma bela de uma order block ali, ó. Você vê que tá desde aqui de cima essa região querendo formar uma zona de suporte. A galerinha aqui doida pro gráfico tocar lá. Por que eu digo que é suporte e não continuidade de baixa? Porque justamente essa zona aqui também é uma zona de suporte. Deixa eu ver aqui, ó. Então, como é uma zona de suporte, a probabilidade é que isso aqui toque nela e segure em 28.100. Então, vai uma operaçãozinha aí. Para essa semana, o que a gente tem, o que pode movimentar o gráfico? Bom, vamos lá. Segunda-feira, nada de muito interessante. A gente tem o discurso do FONC, né? Pode dar uma premissa aí do que o mercado vai pensar para as próximas datas, porque lembra do que eu falei para vocês. O mercado esqueceu sobre o conceito taxa de juros. Esqueceu. Então, a função do Fed é lembrá-los de que esse é o maior problema, é o maior vilão recente. Então, provavelmente, os próximos discursos do Fed vão ser relembrando o mercado de que existe um problema chamado inflação batendo na porta. Portanto, esperem uma movimentação negativa. Porque quando o primeiro membro do FONC aparecer lá, do Fed aparecer lá e falar, olha só, nós vamos brigar contra a inflação e blá, 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 o que o mercado vai pensar? Ih, rapaz, é mesmo, né? Tem o problema da inflação, vamos vender tudo. É basicamente o que vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Que a mesma coisa já aconteceu em diversos outros cenários, principalmente no passado. O mercado começou a ensaiar uma reversão, começou a ensaiar uma alta, vinha um membro do Fed, inflação, mercado afundava. Então, não acredito que isso não vai acontecer de novo, certo? Terça-feira, nada de muito interessante pra gente, certo? Mais discursos de membros do FONC, então a gente pode esperar mais noções relativas à taxa de juros sendo colocadas à prova. Na quarta-feira dói, porque isso aqui fala justamente da taxa de inflação, índice de preços ao consumidor, certo? É o que basicamente as famílias gastam para se manter nos Estados Unidos. Então isso aqui pode doer um pouquinho, porque se esse índice de preços ao consumidor, que é a inflação base, que está em 5,6, subir, né, a projeção é uma alta de 0,1 ponto. Se subir mais do que precisa subir, bom, aí a gente vai ter uma dor de cabeça bem grande, porque o mercado, obviamente, vai precificar isso aqui de forma muito ruim. Espera-se uma alta no núcleo, porém uma perda no que seria o principal, ou seja, o índice de preços ao consumidor anual, desde o início do ano até aqui. Certo? Vamos torcer que seja notícias boas. Talvez isso seja o também que vai impulsionar o Bitcoin para uma alta. Se isso aqui vier negativo, ou seja, diminuindo ou até dentro do esperado, você vê que espera-se uma queda, certo? No índice de preço ao consumidor anual, porém uma alta no núcleo. O núcleo ele, né, retira alguns outros pontos que é analisado no âmbito geral. Então, quer dizer, se vier bem dentro daquilo que os economistas aguardam, o que pode acontecer? Uma bela alta no mercado. Se vier dentro ou inferior àquilo que os membros, né, os membros do FMC, do Fed, calcularam aqui. Se vier bem, talvez seja o grande impulsionador para aquela alta, para confirmar a terceira pernada da onda de Elliott no gráfico semanal. Se vier superior a isso, né, se o índice de preço ao consumidor vier exatamente igual que está a 6 ou bem acima dessa região do 5,2 aqui, aí pode doer um pouco. Talvez a gente confirme a queda. Então, fica de olho, pode ser que faça preço, pelo menos entra no nosso radar de análise ali, né? Vamos ver como o mercado vai precificar isso aqui. Tudo indica que vai precificar, então vamos esperar. E o principal, a ata da reunião do Fed. O que essa ata diz? Bom, ela diz basicamente o resumo do que foi falado na reunião, mas ela deixa algumas pistas do que pode ser as próximas reuniões. E o que todo o mercado está querendo responder agora é: e aí? Vai continuar aumentando? Vai parar de aumentar? Ou vai diminuir o ritmo de aumento? Então, quer dizer,
é a resposta que vale literalmente $1 bilhão. Então o mercado quer saber qual é a visão do Fed para o futuro. E a ata justamente vai ajudar a responder essa enquete. E aí fica a dica. Quando sair a ata, para quem gosta de operar futuros, né, liquidez diária, isso aqui pode fazer bastante preço assim, para cima ou para baixo. Eu não posso dizer, tem que ver como é que vai estar o gráfico na hora, mas a tendência é que isso aqui dê uma movimentada muito forte. Por isso, se você gosta de operar sem stop loss, cuidado. Isso aqui pode doer muito na sua conta, certo? Quinta-feira a gente tem índice de preços ao produtor, né? A inflação, como é que ela atinge ao cara que produz. Em cima, na quarta, é como ela atinge ao consumidor. Aqui é como ela atinge ao produtor, certo? E acho que sexta não tem nada de muito importante, não tem? Lucro de vendas, produção industrial. Então temos uma semana com bastante indicadores macroeconômicos. Vamos ficar de olho, eu vou trazendo tudo para vocês lá na rede vizinha, obviamente, não esqueçam disso. Mas fiquem de olho porque são indicadores que podem também fazer preço. Para a gente que está operando agora mais futuro e buscando uma liquidez diária, é interessante a gente estar bem atento no horário que esses indicadores vão sair, porque eles movimentam muito o gráfico. Quando eles movimentam o gráfico, a gente entra na dança e fatura alguma coisa. No mais, a gente também fica de olho no semanal, ou seja, fica de olho em quanto isso vai impactar o gráfico de forma geral, porque pode ser o grande alavancador de uma nova pernada de alta ou de uma nova pernada de baixa, certo? Então, vale a pena a gente ficar de olho nisso aí. Temos uma semana com bastante indicadores, então tem bastante liquidez para entrar no mercado e isso é o principal. Seja no swing trade, seja no futuros, seja no position, a gente quer liquidez. A gente não quer essa porcaria aqui que está acontecendo com o gráfico dele simplesmente andar de lado. Isso não é interessante nem para o swing trade, nem para position trade, muito menos para o hold. Essa bodega aqui de andar de lado não é interessante para a gente. Então, que esses indicadores façam o favor de movimentar o gráfico, porque é isso que a gente quer, certo? No mais, deixe seu like, segue se você não é inscrito, dá uma olhada no link aí da bio também e valeu, tamo junto.